Olá, turma, boa noite, tudo bem? Vamos dar continuidade na nossa leitura de hoje. Vamos orar, entregar esse momento ao Senhor, pedir para o Espírito Santo para nos trazer ensino sobre tudo aquilo que a gente tem lido, para que a gente possa compreender o propósito de Deus em cada texto, em cada situação, né? Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Espírito Santo nesta noite possa nos auxiliar, nos ajudar durante essa leitura, para que a gente possa entender e compreender, Senhor, aquilo que o Senhor está ministrando através dessa palavra. Tanta profundidade, Senhor, existe na tua palavra, na verdade do Senhor, no Senhor que é a verdade. Jesus, muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já tem construído durante esse ano. Hoje, dia 30 de junho, o último dia praticamente do mês, nós estamos aí caminhando dentro dessa leitura, mesmo alguns dias atrasado, mas eu creio, Senhor, que o Senhor tem feito grandes coisas na nossa vida, o Senhor tem construído um edifício, Senhor, para a tua morada, o Senhor tem construído um entendimento no nosso interior e isso vai permanecer até a tua volta, Jesus. Nos ajuda, Pai, a compreender a tua palavra da maneira com que realmente o Senhor deseja que ela venha a ser entendida, Pai, não segundo princípios teológicos, humanistas, Pai, mas segundo a vontade do Teu Espírito para nós, de trazer esse ensino e esse entendimento, Pai. Eu te louvo e te agradeço por mais essa noite, por mais esse mês de junho que está acabando, Pai. E eu creio, Senhor, que amanhã, dia 1º de julho, Deus tem grandes coisas para mim, para cada um dos meus irmãos, e mais um semestre, Senhor, vai se iniciar e nós sabemos que o Senhor vai conosco até o final desse ano, ministrando o nosso coração, ministrando a nossa vida na verdade da Tua Palavra. Obrigada, Jesus. Fica conosco aqui, Espírito Santo. Me ajuda, Pai, durante esse período de leitura, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém, queridos. Vamos lá? Hoje a gente entra dentro do livro de Amós, profeta menor também, chamado Amós, mas que de menor ele não tem nada, né? Quanta grandeza em cada palavra, em cada trecho que ele foi sendo inspirado pelo Espírito Santo para escrever para nós. Vamos lá, hoje a gente começa então com Amós capítulo 1, e ele fala sobre o julgamento de destruição. Amós é um profeta que fala sobre aquele tempo em que Israel seria destruído, em que as cidades seriam devastadas por conta dos inimigos que viriam, né, e assolariam Israel e Judá. Mas fala também dos últimos dias, né, porque Deus cumpre a promessa parcialmente naquele tempo e vai cumprir plenamente agora nos últimos dias. Então vamos lá, Amós capítulo 1, sobre as cidades vizinhas de Israel, né? Amós capítulo 1, versículo 1. A palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel, 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: O Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Azael, e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Avém, e aquele que segura o cetro em Bet-Eden. O povo da Síria irá para o exílio em Kir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod, e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo,
porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas, em meio a gritos de guerra no dia do combate, em meio a ventos violentos num dia de tempestade. O seu rei irá para o exílio, ele e toda a sua corte, diz o Senhor. Então aqui já fala sobre o juízo, né? O julgamento que vai vir sobre, vamos ver aqui, as nações vizinhas, né? Sobre Damasco, sobre o rei, né, de Damasco, que é Azael, a casa, né, de Ben-Hadad, fala sobre essa área ali da Síria. Esse é o primeiro decreto que Deus diz que vai trazer juízo sobre eles. Depois fala sobre Gaza, né, sobre a região ali dos filisteus. Essa é a região de Gaza que tá Ecrom, outro lugar aqui que ele fala, Ecrom, Edom, mas está falando da região Asdod, Ascalon, são todas cidades ali da Filístia, né, da região dos filisteus. Depois o Senhor fala a respeito da casa de Tiro, que é uma outra região também, que também trouxe destruição para o povo de Israel. Aí depois ele fala contra o povo de Edom, né, que são os irmãos do povo de Israel, mas que não se consideram, né, tem a ira no seu coração. Então ele fala que vai trazer ira sobre eles também. Tudo está falando sobre o castigo, a ira de Deus que vai vir sobre esse povo, porque eles fizeram algo contra Israel, contra o povo do Senhor. É disso que ele está falando. Todas essas profecias Amós está fazendo para o reino do norte primeiro, tá? Eu esqueci de falar, mas tudo isso está sendo dito. Amós é um profeta usado para o reino do norte. Ele está profetizando ali no reino do norte. Depois ele fala sobre os filhos de Amon também, né? Os amonitas, que também trará juízo sobre eles. Então, Amós começa o seu livro no capítulo 1 falando das nações vizinhas a Israel, que fizeram guerra, que trouxeram morte, que trouxeram ruína, né? Que trouxeram destruição para Israel e Judá. E Deus então vai trazer a sua ira sobre toda essa impiedade. Deus não vai deixar passar isso impune. Graças a Deus que o Senhor vê todas as situações e não deixará nenhuma impiedade passar sem o seu juízo. Agora, Amós capítulo 2. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Moabe, ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque ele queimou até reduzir a cinzas os ossos do rei de Edom. Porei fogo em Moabe, e as chamas consumirão as fortalezas de Queriote. Moabe perecerá em grande tumulto, em meio a gritos de guerra e ao toque de trombeta. Destruirei o seu governante e com ele matarei todas as autoridades, diz o Senhor. Sobre Israel e Judá, agora vem o decreto, né? Ainda Amós capítulo 2, versículo 4. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rejeitou a lei do Senhor e não obedeceu aos seus decretos, porque se deixou enganar por deuses falsos, deuses que os seus antepassados seguiram. Porei fogo em Judá, e as chamas consumirão as fortalezas de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Vendem por prata o justo, e por um par de sandálias o pobre. Pisam a cabeça dos necessitados, como pisam o pó da terra, e negam justiça ao oprimido. Pai e filho possuem a mesma mulher, e assim profanam o meu santo nome. Inclinam-se diante de qualquer altar, com roupas tomadas como penhor.
no templo do seu Deus, bebem vinho recebido como multa. Fui eu que destruí os amorreus diante deles, embora fossem altos como o cedro e fortes como o carvalho. Eu destruí os seus frutos em cima e as suas raízes embaixo. Eu mesmo tirei vocês do Egito e os conduzi por 40 anos no deserto, para lhes dar a terra dos amorreus. Também escolhi alguns dos seus filhos para serem profetas e alguns dos seus jovens para serem nazireus. Não é verdade, povo de Israel? Declara o Senhor, mas vocês fizeram os nazireus beber vinho e ordenaram aos profetas que não profetizassem. Agora, então eu os amassarei como uma carroça amassa a terra quando carregada de trigo. O ágil não escapará, o forte não reunirá suas forças e o guerreiro não salvará sua vida. O arqueiro não manterá sua posição, o que corre não se livrará e o cavaleiro não salvará a própria vida. Até mesmo os guerreiros mais corajosos fugirão nus naquele dia, declara o Senhor. Então aqui no capítulo 2 ele faz também o mesmo aviso, né, de juízo que vai vir sobre Moabe, né, sobre o território dos moabitas, ele faz promessas de ira também, de destruição sobre Judá, sobre Israel. Por quê? Aí ele fala sobre Judá, ele fala porque eles transgrediram, né? Deixaram de obedecer, tudo aquilo que a gente já tem lido desde o início, ali quando Moisés começa a falar com o povo sobre a lei, sobre os decretos do Senhor, o que eles deveriam fazer. Israel, ele traz o juízo porque eles se esqueceram do Senhor, seguiram outros deuses, né? Eles vendem o povo por qualquer prata, né? Vendem como escravos. Deus está falando sobre a forma de que os reis têm julgado, os reis têm feito, né, com o seu povo ali em Israel, no Reino do Norte, e em Judá também, no Reino do Sul. Então Deus traz um juízo também sobre os dois, o Reino do Norte e sobre o Reino do Sul, por causa das suas transgressões, por causa das suas desobediências. Queridos, quando Deus estabelece juízo sobre a terra, Deus está fazendo, na verdade, com que o povo se arrependa. A gente tem um leve engano a respeito do juízo de Deus. A gente tem um leve engano sobre a maneira de Deus corrigir o seu povo, sobre Deus corrigir os seus filhos. Por quê? Porque a gente acha que a punição ou que o juízo de Deus tem a ver com punição simplesmente. Mas não. Todas as vezes dentro da palavra de Deus que Deus trouxe juízo, que Deus trouxe correção, que Deus permitiu que os inimigos do povo de Deus viessem contra eles, todas as vezes Deus estava buscando o seu povo ao arrependimento, né? Fazendo com que o seu povo refletisse sobre o seu pecado para que eles voltassem para o Senhor, para que eles retornassem a sua vida para o Senhor. Era isso que Deus estava fazendo. E aqui através de Amós não é diferente. Deus então decreta, Deus então libera uma palavra de decreto, de juízo, de destruição sobre todos os vizinhos de Israel que vieram contra eles em algum momento, e também sobre o Reino do Norte, por terem abandonado o Senhor, por terem seguido outros deuses, e também o Reino do Sul, Judá, né? Por eles terem se esquecido dos decretos, por eles terem se esquecido, terem buscado outros deuses, né? Deixado se enganar por outros deuses. Deus trará, vai consumir, né? Eles. No capítulo 2, no finalzinho dele aí, no versículo 11, ele vai falando que ele mesmo, versículo 10, né? Quando ele tira eles do Egito, ele fala que ele escolheu alguns dos seus filhos para serem profetas e outros jovens para ser nazireus. O que Deus está falando? Deus está dizendo, como eu não pude falar com vocês de verdade, desde o momento em que Deus os chamou ali para o monte Sinai, né, junto com Moisés, e eles preferiram não subir. Deus então precisa levantar profetas e também os nazireus. O que são os nazireus? São aqueles homens que realmente Deus levantava, os jovens, né, que Deus levantava ao longo da história de Israel para trazer libertação, para trazer como se fosse uma maneira de Deus usar esses profetas e esses nazireus de forma particular. Então Deus separava, o nazireu era separado do vinho, era separado de outros tipos de alimentos, né?
a prática do não corte do cabelo e todas as outras práticas do nazireu, tudo isso fala de separação, fala de Deus escolher alguns e separá-los a tal ponto que eles pudessem ser o canal que Deus usaria para falar com Israel, com o seu povo e assim sucessivamente. Então Deus está falando que ele chamou muitos profetas dos filhos de Israel e também nazireus, mas o povo se fez com que os nazireus bebessem vinho, se desviassem, né, do propósito que Deus tinha para eles e pediram para os profetas se calar. Nós vamos ver muito isso dentro dos profetas Jeremias, Isaías e Ezequiel, Deus falando que os profetas foram calados, né? Porque todas as vezes que alguém fala algo confrontando Israel, essa pessoa ou ela é morta, ou ela é subjugada, ou ela é presa, né? E isso acontece desde os primeiros reis, desde os primeiros anos de Israel longe do Egito. Eles começam a oprimir toda a voz profética. A partir de Josué, depois da morte de Josué, quando começam os juízes, a gente já começa a perceber essa opressão sobre os homens e mulheres que Deus vai levantando e trazendo palavras proféticas. O povo não aceita, o povo quer continuar no pecado, o povo pede para esses profetas se calarem. Nós não queremos ouvir, nós não queremos saber o que Deus pensa, nós queremos agir conforme os nossos pensamentos, a nossa vontade. E aí Deus diz que por causa disso eles vão sofrer a ira de Deus, porque Deus não leva desaforo para casa, né? Essa é a palavra. Deus não vai admitir que o seu povo zombe dele, que o seu povo use, né, então do pecado para fazer o que bem entende e saiam ileso. Toda impiedade, gente, vai ser julgada. O Senhor julgará vivos e mortos, a palavra fala, né? Deus no juízo final julgará todas as obras, todos aqueles que acharam que fizeram algo e que não foram punidos porque passaram ileso por essa vida. Deus trará juízo. Então Deus está dizendo que até sobre o seu povo ele não deixará passar ileso nenhum sequer, que também contaminaram, né, que zombaram do Senhor. Então isso aqui fica uma reflexão muito boa para a gente a respeito de se Deus vai trazer juízo sobre o seu povo escolhido, Israel, que dirá sobre aqueles que se acham cristãos ou se acham igreja, mas que continuam numa vida de pecado, continuam numa vida de imoralidade, né? Hoje a gente estava falando sobre esse assunto, e permanecem nisso, não vão sair ilesos. O juízo de Deus virá e consumirá todos esses ímpios e destruirá. Então nós precisamos estar alerta para cada uma das profecias. Amós capítulo 3 agora, né? Amós capítulo 3, vamos lá. Ouçam esta palavra que o Senhor falou contra vocês, ó israelitas, contra toda esta família que tirei do Egito. Então Deus agora vai falar com Israel por completo, todo o povo. Diz assim: escolhi apenas vocês de todas as famílias da terra, por isso eu os castigarei por todas as suas maldades. Duas pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo. O leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma. O leão novo ruge em sua toca se nada caçou. Cai o pássaro numa armadilha que não foi armada. Será que a armadilha se desarma se nada foi apanhado? Quando a trombeta toca na cidade, o povo não treme? Vamos virar aqui. Ocorre alguma desgraça na cidade sem que o Senhor a tenha mandado? Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. O leão rugiu, quem não temerá? O Senhor, o soberano, falou, quem não profetizará? Proclamem nos palácios de Asdod e do Egito. Reúnam-se nos montes de Samaria para verem o grande tumulto que há ali e a opressão no meio do seu povo. Eles não sabem agir com retidão, declara o Senhor. Eles que acumulam em seus palácios o que roubaram e saquearam. Portanto, assim diz o Senhor, o soberano, um inimigo cercará o país, ele derrubará suas fortalezas e saqueará os seus palácios. Assim diz o Senhor, assim como o pastor livra a ovelha, arrancando da boca do leão só 2 ossos da perna ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria com a ponta de uma cama e um pedaço de sofá.
Ouçam isso e testemunhem contra a descendência de Jacó, declara o Senhor, o soberano, o Deus dos exércitos. No dia em que eu castigar Israel por causa dos seus pecados, destruirei os altares de Betel. As pontas do altar serão cortadas e cairão no chão. Derrubarei a casa de inverno junto com a casa de verão. As casas enfeitadas de marfim serão destruídas e as mansões desaparecerão, declara o Senhor. Então Deus está trazendo uma palavra de confronto, dizendo que Ele vai trazer juízo sobre Israel. Quando ele começa falando aqui a respeito, duas pessoas andam juntas se não estiverem de acordo, o leão ruge na floresta se não apanhou presa alguma, ele está dizendo assim, todas essas alegorias, todos esses exemplos, são exemplos de que quando, por exemplo, o leão ruge na floresta, é porque ele apanhou uma presa. Então ele está avisando para a floresta inteira que ele achou uma presa. E ele vai dando exemplos de sinais que estão acontecendo e que aí a natureza ou as pessoas entendem o que está acontecendo. Então, a palavra de Deus está dizendo, Deus está falando porque Ele vai fazer e a gente vai saber quando isso acontecer, quando o Senhor mostrar os seus sinais. É disso que Ele está falando, nada que acontece. Esse versículo é maravilhoso, o versículo 7. Certamente, é certo, gente, o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Então Deus sempre vai achar alguém na face da terra que tenha o seu coração alinhado com a vontade de Deus, que estejam sempre desejosos por ouvir a voz de Deus e assim profetizar, falar o que Deus deseja falar na terra. Então Deus já falou muito no Antigo Testamento, Deus já falou muito no Novo Testamento. Então todo o plano de Deus, ele está estabelecido dentro da Bíblia Sagrada. Basta que eu e você olhemos para essa palavra, meditemos nela e assim nós conheceremos todos os sinais da volta de Jesus, do cumprimento das profecias. Nós vamos entender cada um dos processos que Deus está fazendo ao longo desses quase 6.000 anos da terra já, né? Então Deus não faz nada sem falar os seus planos aos seus servos, os profetas. Deus sempre vai falar com os seus filhos. A Bíblia hoje é esse livro que fala conosco diariamente sobre os propósitos, os planos de Deus, como Deus vai agir nessa terra, quando Jesus vai voltar. Quando eu falo quando, eu não estou falando de uma data, de uma hora, eu estou falando de sinais, estou falando de profecias que vão se cumprindo e nós entenderemos esses sinais. Então a gente vai saber que Deus está determinando os seus sinais para mostrar para nós o tempo da sua volta, da volta de Jesus. É disso que ele está falando. Ele traz então essa profecia sobre o reino do norte. Amós capítulo 4. Ouçam esta palavra, vocês, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Cada um de vocês sairá pela brecha do muro e serão atirados na direção de Armon, declara o Senhor. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ofereçam os seus sacrifícios cada manhã, os seus dízimos no terceiro dia. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias. Anunciem-nas, israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declara o Senhor, o soberano. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios em cada cidade e falta de alimentos em todo lugar, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Também fui eu que retive a chuva quando ainda faltavam 3 meses para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas não a outra. Uma plantação teve chuva, outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Muitas vezes castiguei os seus jardins e as suas vinhas, castiguei-os com pragas e ferrugem,
Gafanhotos devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito. Matei os seus jovens à espada, deixei que capturassem os seus cavalos, enchi os seus nazireus com o mau cheiro dos mortos em seus acampamentos, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Destruí algumas de suas cidades, como destruí Sodoma e Gomorra, ficaram como um tição tirado do fogo, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Por isso, ainda o castigarei, ó Israel, e porque eu farei isso com você, prepare-se para encontrar-se com o seu Deus, ó Israel. Aquele que forma os montes, cria o vento e revela os seus pensamentos ao homem, aquele que transforma a alvorada em trevas e pisa as montanhas da terra, Senhor, Deus dos exércitos, é o seu nome. Capítulo 4 vai falando como Deus é que foi agindo no meio do seu povo durante todo esse tempo, até esse tempo de Amós, até essa profecia, de como Deus secou a chuva, de como Deus trouxe pragas, de como Deus foi matando os homens à espada, de como Deus foi fazendo sinais. E mesmo assim, diante de tanta fúria de Deus, de tanta ira de Deus por causa do pecado, eles não se arrependeram, eles não se voltaram para o Senhor. É isso que essa palavra está dizendo. O povo, mesmo diante de tanta calamidade, de tanta destruição, de tanta fome, de tanta falta de água, de tanta falta de chuva, de tanta falta de colheita, de tanta falta de prosperidade, eles não se tocaram, né? Eles não se atentaram de que era o pecado deles que estava atraindo tudo isso, a ira de Deus sobre o seu povo. Então o Senhor diz, vocês não se voltaram para mim. Por isso que eu vou ter que enviar a minha ira e vocês vão ser presos. Quando ele fala aqui bem no início, né, sobre eles serem levados cativos com ganchos e os últimos serão levados com anzóis, fala do tipo de cativeiro, né, que eles vão ser levados, eles vão ser presos por algemas, pelos assírios e depois pela Babilônia, né? A maneira com que Israel ia ser levado cativo para outra terra, porque o Senhor estava trazendo o seu juízo para que eles se arrependessem. Todo esse processo do exílio que nós vamos começar a ver mais para frente fala de um processo de conscientização, de um processo de tratamento para arrependimento. E aqueles que se arrependem, o Senhor então traz de volta para sua terra, a palavra vai falar. Mas aqueles que não se arrependem, que decidem realmente viver sem o Senhor, são então mortos, castigados pela ira de Deus porque não se arrependeram. Amós capítulo 5 é o nosso último texto de hoje. Amós é bem simples e ao mesmo tempo profecias muito fortes a respeito do juízo de Deus, a respeito dessa ira de Deus que virá sobre o seu povo, que dirá sobre nós, a igreja, mas que tem o mesmo contexto espiritual. Ouça essa palavra, ó nação de Israel, este lamento acerca de vocês. Caída para nunca mais se levantar está a Virgem Israel, abandonada em sua própria terra, não há quem se a levante. Assim diz o Senhor, assim diz o soberano Senhor. A cidade que mandar 1000 para o exército ficará com 100, e a que mandar 100 ficará com 10. Assim diz o Senhor à nação de Israel: busquem-me e terão vida. Não busquem Betel, não vão a Gilgal, não façam peregrinação a Berseba, pois Gilgal certamente irá para o exílio e Betel será reduzida a nada. Busquem o Senhor e terão vida, do contrário, ele irromperá como um fogo entre os descendentes de José e devastará a cidade de Betel, e não haverá ninguém ali para apagá-lo. Vocês estão transformando o direito em amargura e atirando a justiça ao chão. Aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza e a destruição vem sobre a cidade fortificada.
Vocês odeiam aquele que defende a justiça no tribunal e detestam aquele que fala a verdade. Vocês oprimem o pobre e forçam a dar-lhe o trigo. Por isso, embora vocês tenham construído mansões de pedra, nelas não morarão. Embora tenham plantado vinhas verdejantes, não beberão do seu vinho, pois eu sei quantas são as suas transgressões e quão grandes são os seus pecados. Vocês oprimem o justo, recebem suborno e impedem que se faça justiça ao pobre nos tribunais. Por isso, o prudente se cala em tais situações, pois é tempo de desgraças. Busquem o bem, não o mal, para que tenham vida. Então o Senhor, o Deus dos exércitos, estará com vocês, conforme vocês afirmam. Odeiem o mal, amem o bem, estabeleçam a justiça nos tribunais. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, tenha misericórdia do remanescente de José. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o soberano: haverá lamentação em todas as praças e gritos de angústia em todas as ruas. Os lavradores serão convocados para chorar e os pranteadores para se lamentar. Haverá lamentos em todas as vinhas, pois passarei no meio de vocês, diz o Senhor. Ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas, não de luz. Será como se um homem fugisse de um leão e encontrasse um urso, como alguém que entrasse em sua casa e, encostando a mão na parede, fosse picado por uma serpente. O dia do Senhor será de trevas e não de luz, uma escuridão total, sem um raio de claridade. Eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Mesmo que me tragam as melhores ofertas de comunhão, não darei a menor atenção a elas. Afastem de mim o som das suas canções e a música de suas liras. Em vez disso, corra a retidão como um rio, a justiça como um ribeiro perene. Foi a mim que vocês trouxeram sacrifícios e ofertas durante os 40 anos no deserto, ó nação de Israel. Não, vocês carregaram o seu rei Sicute e Quium, imagem dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos. Por isso eu os mandarei para o exílio, para além de Damasco, diz o Senhor, Deus dos exércitos é o seu nome. Gente, capítulo 5 fala justamente dessa questão deles terem abandonado o Senhor, e é por isso que o Senhor vai fazer, né, com que venha esse juízo sobre eles. Então ele fala que a guerra não vai adiantar. Ele fala que ainda que eles mandem, né, exércitos, eles perderão todos os homens nessa guerra. E ele vai falando para eles não voltarem, né, para as mesmas práticas, mas para eles se converterem. Mas vocês fazem o suborno, vocês oprimem, vocês buscam o direito de vocês e não a justiça do pobre. Então ele vai falando sobre a falta de retidão, sobre a falta de verdade. E aí, quando ele começa a falar aqui, gente, olha isso, versículo 18, eu gosto muito desse trecho agora daqui por diante. Ele diz assim: ai de vocês que anseiam pelo dia do Senhor. O que pensam vocês do dia do Senhor? Será dia de trevas. Então ele vai falar sobre a volta de Jesus, né? Aqui está falando sobre esse tempo que a ira de Deus viria sobre Israel, sobre primeiro o reino do norte e depois no reino do sul, né, com a Babilônia. Mas ele diz assim: vocês anseiam pelo dia do Senhor, né? Vocês anseiam por esse dia que Deus virá e trará então restauração a todas as coisas, mas esse dia não vai ser um dia bacana, não vai ser um dia legal, vai ser um dia de trevas, vai ser um dia de muita destruição, porque a ira de Deus vai vir sobre toda a impiedade. Então, ainda que a gente tenha um anseio sim pela volta de Jesus, e nós devemos sim ter essa expectativa, nós precisamos entender que não será um dia muito fácil, será um dia extremamente difícil. Por quê? Porque Deus vai trazer juízo sobre toda a impiedade. Então ele vai falando que ele não aguenta mais, né,
partir do versículo 21, eu odeio e desprezo as suas festas religiosas, não suporto as suas assembleias solenes. Deus está falando sobre Israel, gente, mas Ele está falando com todos nós também, porque como eu falei, essa profecia se cumpriu em parte sobre Israel e sobre Judá, Reino do Norte e Reino do Sul, mas isso aqui tudo se cumprirá justamente na volta de Cristo. Então Deus odeia, Deus despreza todas as nossas festas que a gente tem feito como religiosas, né? Como festas religiosas para Deus, mas que de Deus não tem nada. Eu amo esses trechos aqui de Amós, porque falam de um Israel, de uma igreja totalmente desviada do Senhor, achando que está servindo a Deus, mas está servindo ao seu próprio estômago, está servindo aos seus próprios deuses, está servindo a si mesmo, né? Deus vai falando que Ele odeia as ofertas, né? Não me tragam, mesmo que vocês me tragam holocaustos e ofertas de cereal, isso não me agradará. Por quê? Porque essas ofertas, porque tudo que a gente está entregando como se fosse para Deus, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com o desejo do retorno, o desejo de uma prosperidade financeira, o desejo de ter muito mais e não ter o Senhor, né? O desejo humano não é ter Deus, é ter um Deus que supra todas as suas necessidades. Então, a gente está sempre em busca da bênção, né? E não do abençoador. A gente está sempre em busca daquilo que Deus pode nos dar e não em busca realmente do Deus que tem nos dado a vida para nós estarmos junto com Ele. Então, Amós vai profetizando sobre tudo isso e que Deus então viria, né? Por isso eu os mandarei para o exílio. Então Deus está falando sobre esse tempo de angústia que Israel passaria, o Reino do Norte passaria exilado já, além de Damasco, né? Para uma terra longe. O Senhor está dizendo que vai fazer. A nossa leitura termina aqui hoje, no capítulo 5 de Amós. Amós, se não me engano, vai até o capítulo 8. Então, a gente vai continuar lendo amanhã. A gente já termina, quer ver? Amanhã a gente continua Amós e em seguida a gente já entra em outros textos com a morte de Jeroboão e assim sucessivamente, tá bom? Então, meditem nesse livro, voltem lá no capítulo 1, no capítulo 2, olhem versículo por versículo se vocês puderem, meditem nessa palavra, se tem algum versículo que chamou mais atenção, volta lá, medita nele, pede para o Espírito Santo trazer luz. Se eu pudesse, eu realmente faria uma exposição versículo por versículo, a gente entraria em outros textos para ver, né, a junção do que Deus está fazendo, como Deus está falando com Amós, mas que já está falando também com outros profetas no mesmo momento. Tem profetas que estão agindo em paralelo, inclusive, mas a gente está aqui, o propósito é a leitura, né? O principal é conhecer as Escrituras, ler e conhecer essa história que Deus está desenhando desde a criação. Há quase 6.000 anos atrás, Deus escreve essa história de redenção sobre toda a terra. Eu amo olhar para a Bíblia e ver como Deus está escrevendo a história do seu povo, a história dele, a história de redenção de toda a humanidade, para nós termos novamente comunhão com ele e toda a impiedade ser arrancada, né? A palavra chama desarraigada da terra. Deus não vê a hora de arrancar pela raiz todo o mal que está sobre a terra, para que nós possamos viver eternamente com ele. Esse é o desejo do Senhor para as nossas vidas. E nós desejamos isso também para a glória do Senhor. Amém, queridos? Deus abençoe, ótima noite para vocês e amanhã, em nome de Jesus, a gente está aqui de novo fazendo a nossa leitura, se Deus quiser.